Tenente me arruma cada um. Muito bem, vamos lá então. Já estamos aqui ao vivo pelo Portal da Folha, repetindo hoje dia 27 de abril, segunda-feira, 16h31, nosso 38º dia de distanciamento social, e a Prefeitura de Canela divulgou hoje à tarde mais um boletim sobre o coronavírus, e os 2 casos que vinham sendo analisados na cidade foram descartados. Sendo assim, nem Canela, nem Gramado, nem São Francisco de Paula tem casos suspeitos de Covid-19. Nova Petrópolis segue com um caso em análise. Nosso tema de hoje é a seca aqui na região, e também as consequências disso. E depois, se der um tempinho ali, nós vamos conversar com o Sargento Roger sobre... Já vamos chamar o pessoal para o jogo aqui, vamos botar eles na tela, sobre a questão do uso de EPIs aí, segurança nas empresas no combate ao Covid-19. Vamos tirar a trilha aqui para a gente conseguir se ouvir direitinho e vamos seguindo o barco por aqui. Nós já estamos aí com algumas pessoas aí na escuta, o Marco Antônio dando um oi. Jackson, boa tarde, tudo bem? Me ouve bem? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Roger. Eu te ouço muito bem. Saudando a comunidade, aos telespectadores da Folha. Roger, tudo certo? Tudo certo, Chico. Cumprimentar aí o secretário Jackson aí pelo dia aí também, né? E estamos disponíveis aí para responder os questionamentos aí da nossa comunidade aí num todo aí, no geral. Beleza. Bom, hoje caiu uma garoinha em Canela, né? Antes da gente começar esse programa, eu estava dando uma olhadinha na previsão do tempo. Nós temos aí 2 dias nessa semana que a previsão é uma chuvinha fraca também. E talvez alguma coisa de chuva lá na terça-feira da semana que vem. E eu recebi algumas imagens essa semana que eu fiquei bastante preocupado. Até por isso o tema dessa live de hoje. O Jackson me mandou algumas, eu tenho algumas outras. Eu não sei se os senhores estão acompanhando aí a transmissão também no Facebook ou não, ou só estão comigo aqui na teleconferência. Só contigo, Chico. Só. Eu tenho algumas imagens que eu vou passar aqui enquanto a gente está conversando, Jackson. Exatamente, na data, até a gente havia colocado alguma coisa ali nos canais de imprensa ali com relação ao combate a incêndio que estava se iniciando aí na nossa cidade com relação aos fogos em vegetação, né? Então, claro, nos chama a atenção também
nesses lugares que a gente vai, é a quantidade de pessoas que estão nesses lugares, né? Porque há um distanciamento social e as pessoas, tem muitas pessoas nesses lugares, né? Então nos chama a atenção todas essas pessoas que estão nesses lugares, né, onde só tem mato e a gente não consegue entender muito assim, o porquê, né? Mas realmente a gente fez aí no própria data de ontem, no sábado, né? A gente fez alguns atendimentos ali. Olha, cerca de 10 atendimentos de fogo em vegetação a gente atendeu ontem, né? Então as pessoas veem o fogo, já nos chamam para nós poder fazer o combate já no início, né? Justamente para não deixar se espalhar, até para executar o serviço como é que de forma rápida, né? Exatamente de acordo com o que a população merece, né? Um serviço rápido, um serviço eficiente, né? Então a gente procura sempre fazer o trabalho da melhor forma. Mas nos chamou bem a atenção mesmo o Morro do Dedão ali, naquelas proximidades, me chamou muita atenção ali, porque parece que a gente ia lá, apagava o fogo e alguém ia lá, botava fogo de novo para apagar o fogo, nos parecia isso, né? Mas a gente conseguiu fazer, pois não. O que chama atenção que tu falaste que tem bastante gente nesses locais, é longe, né? Quantos quilômetros dá aqui do centro de Canela até ali o Pelado e o Dedão? Deve dar uns 2, 3 quilômetros de estrada ruim, né? Exatamente. A estrada, o nosso caminhão, para ter uma ideia, já tem um difícil acesso naquele lugar lá, né? De entrar com o caminhão, enfim, é um caminhão caro, né? Para a gente colocar nesses lugares, mas faz parte da atividade. A gente tem que executar a missão de forma promissora, né? E não deixar nenhum resquício de nada, mas naturalmente voltava o fogo e a gente não entendia o porquê que voltava o fogo, né? E a gente não descobriu a forma que se inicia esse fogo ainda. Porque é muito difícil essa técnica de um espelho, um vidro, começa a ter uma ignição ali. A gente não acredita muito nessas teses aí, né? É alguém que bota fogo para chamar o corpo de bombeiros, aí às vezes acaba se espalhando de forma desordenada, e aí a gente acaba trabalhando em várias frentes aí, né? No sábado de noite, eu recebi algumas mensagens de alguns colegas, até vereadores, nos chamando, olha, a gente não está conseguindo acionar o Corpo de Bombeiros. Na verdade, o Corpo de Bombeiros já estava lá, o Corpo de Bombeiros já estava em outros lugares, a gente não tem um número de servidores para estar em todos os lugares, né? Claro que a gente trabalha de acordo com a demanda que está chegando para nós, né? E a gente faz o trabalho da melhor forma, protegendo principalmente a vida, principalmente o patrimônio, a residência das pessoas. Então, é feita realmente uma triagem para se combater fogo naqueles lugares onde o fogo está próximo às residências, né? E no sábado aconteceu bastante isso aí. Na tua opinião, Roger, tem a ver com a seca, mas então também tem a ver com a ocupação das pessoas nesses locais mais ermos. Daqui a pouco uma fogueira, alguma festinha que o cara vai fazer lá e perde o controle ou toca fogo mesmo? Sem dúvida, exatamente. Porque é muito difícil pegar fogo sozinho, Chico, né, secretário? É muito difícil pegar fogo sozinho. Eu queria fazer alguns comentários, se me permitir. Assim. Primeiro, enaltecer e cumprimentar o excelente trabalho que o Corpo de Bombeiros faz, né? Não só aqui no município, atendendo toda essa quantidade de demanda que a gente tem na região. Jackson deu uma cortadinha no teu áudio aí, a tua conexão caiu um pouco, se tu quiseres repetir aí, fica à vontade. Eu queria assim, enaltecer muito o importante trabalho que é feito pelo Corpo de Bombeiros, por toda a corporação, né, em especial os soldados daqui, até porque a situação que tem se mantido ao longo dos últimos meses é essa condição de seca incomum. Né? Ela vem dentro de um processo de estiagem prolongada. O teu depoimento no início de que em 44 anos de Blanc tu nunca viu aquelas árvores lá dentro do canal, dentro da estrutura, né, do Santa Cruz. Daquela forma como está hoje, não, eu já conheci ali, tu podendo andar de barco, né, tu tendo aí 1,5 metro até de galhos aparecendo o leito daquela maneira, como eu estou mostrando novamente enquanto a gente está conversando, Jackson, aqui as imagens, realmente nunca tinha visto.
Isso. E esse é um indicativo importante, né? Para demonstrar que essa condição ela é bastante grave. Hoje, no Rio Grande do Sul, temos mais de 300 municípios em situação de emergência por conta, né, dessa estiagem prolongada, onde os níveis de chuva têm se mantido muito baixos. E isso agrava, né, talvez, a condição mais séria, que por vezes é negligenciada por parte da comunidade, que uma fagulha é suficiente para começar essa tragédia, né? É uma fogueira mal apagada, é uma bituca de cigarro, né? Mas muito disso, e o Roger tem razão, né? Esse é um procedimento induzido pela atividade humana. Né? As pessoas elas vão em lugares cada vez mais distantes ou mais isolados, né? E esquecem, por vezes, que essa sua negligência pode gerar um desdobramento muito mais sério. Ainda mais porque todo o combustível disponível, né, uma vegetação ressecada, né, e aqui a gente tem uma quantidade bastante importante de plantios de exótica, e o pinus, né, tem uma capacidade de combustão bastante importante, então é fundamental nesse momento, né, e aproveitar esse espaço do teu programa, de que a gente possa alertar a sociedade para que ela observe, né, e fique atenta a essa condição de que ela pode ser a precursora de um problema ambiental, de crime ambiental muito sério, né? Porque são essas pequenas negligências, a bituca na beira da estrada, a fogueira mal apagada, ou foi fazer alguma coisa não sei aonde, lá tem material combustível em função da falta de umidade, né, que o ambiente hoje atravessa, né? E essa é uma condição muito importante para destacar, né, nesse momento em que a gente está falando disso, né? A gente está falando de Covid, de comportamento individual, de como a pessoa precisa se conscientizar, mas ela também precisa ter presente o fato de que ela pode ser a precursora de um incêndio mais grave por causa desse comportamento, né, negligente, imprudente, né, de agir, né, isso aí vai apagar a umidade da madrugada. Não tem umidade na madrugada, está tudo muito seco, né? Não chove o suficiente. E tem uma outra questão que é a própria questão ambiental também, né? Porque tu acaba tendo, né, outras espécies que também vivem nesses entornos mais afastados, principalmente os morros ali, né? Que é aquela encosta. A gente tem estabelecido aqui com os empreendimentos que nós licenciamos pela prefeitura um comportamento interessante. A gente tem exigido dos empreendimentos que se deslocam, né, para pontos mais distantes da zona central, nas bordas do município, o uso de câmeras, né, de armadilhas fotográficas para registrar o tipo de bicho que circula por aqui. Dias atrás, né, recebemos aqui imagens de um gato maracajá, ou de um jaguarundi, né, que é um bicho bastante importante. A jaguatirica, nós temos aqui na região, né, os bugios que nós encontramos aí atravessando, às vezes, a cidade, sempre com o apoio aí do Batalhão Ambiental, que nos auxilia muito, né, nesse trabalho de captura e de destinação adequada. Então, esse ambiente que nós temos aqui, essas florestas ainda protegidas de araucária, né, a mata nativa, também tem um combustível importante, né? Os resíduos ressecados da araucária, os folíolos lá do pinus, são elementos muito combustíveis e que representam certamente uma condição de alta vulnerabilidade das florestas para incêndio. E isso exige das pessoas que circulam por essas regiões um comportamento mais consciente, de que podem, né, num ato negligente, né, imprudente, gerar um problema ambiental e de condição pública bastante sério, né, com esses incêndios que acontecem por aí. E dentro dessa questão da condição pública, como é um local bastante afastado também, né, Roger? Daqui a pouco tu tem uma emergência realmente aqui no centro, um acidente que precisa da guarnição, um incêndio que precisa da guarnição, e daqui a pouco tu tá desprovido, né? Também tem essa realidade, sem né? dúvida. Exatamente, esse é uma das grandes dificuldades nossas, é justamente nesses pontos, sabe? Onde a gente tem que se deslocar para alguns lugares do interior, né? E a gente depois, para retornar dele,
imagina eu retornar de lá com um caminhão vazio de água, e porque lá eu não tenho rede de hidrantes próximo, o hidrante mais próximo que eu tenho é justamente aqui no quartel, que é localizado na Avenida do Lago. Então, a gente tem essa condição que está atendendo uma ocorrência, a gente não consegue chegar numa ocorrência, por exemplo, se der lá no bairro Canelinha ou na Vila Brizola. Então, a gente tem essas dificuldades, mas é assim, Chico, a gente trabalha em uma frente e assim por diante. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue, nenhum órgão consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu trouxe um dado para vocês muito interessante aqui, que é no sábado, as nossas equipes começaram a trabalhar às 14h30 e terminaram a 1h da manhã. Às 14h30 iniciaram os trabalhos de combate a fogo em vegetação aqui na nossa cidade de Canela e fomos terminar somente a 1h da manhã. Me chama a atenção, até colaborando com esse dado que tu traz, se eu não me engano foi o vereador Jerônimo que fez um vídeo ao vivo no perfil do Facebook dele, lá do Alpes Verdes, né, de um dos mirantes do Alpes Verdes, que enxerga os morros, né, e mostrava o fogo. E pouco tempo depois eu vi no perfil de uma outra pessoa um fogo no São João. Então, quer dizer, tu já tinha 2 focos de fogo separados, longe, distantes, né? E um deles ficou sem atendimento, né, Roger? Mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E também nós temos que ter o entendimento, o claro entendimento, que tem alguns lugares que é impossível chegar. Não tem como chegar, né? A não ser com o uso de uma aeronave, que não é o nosso caso nesse momento, né? Mas a gente procura controlar ele, né? Fazer um combate controlado, que é o que a gente chama, justamente para diminuir o potencial risco ambiental, que a gente preserva muito, mas principalmente patrimônios, né? A gente quer preservar o patrimônio das pessoas. E, nossa, eu recebi bastante mensagem no meu celular, eu estava de folga no sábado, recebi um monte de mensagens de pessoas que acabam me conhecendo e vem aqui, vem ali, mas é assim, a gente procura trabalhar nos focos principais e aonde tem uma maior chance de chegar próximos às residências unifamiliares, né? Esse é o nosso principal objetivo. Claro, claro. Aproveitar aqui o Sérgio Augusto Matos, que sempre acompanha nossos programas, ele está perguntando se esses locais não são áreas de preservação e se não há como proibir essas festas, entre aspas, ou seja, essa presença dessas pessoas nesses locais. Jackson, eu acho que proibir não tem como, né? Mas que a área de preservação já me metendo no assunto aí. Hoje o que a gente tem? A gente tem uma legislação que define, né, o que são áreas protegidas, né? Então, onde tu tem encostas elevadas, topo de morro, né, margem de curso d'água, banhados, né? São ambientes diversificados, né, que o município aqui e a região possuem, mas é muito difícil a gente ter um fiscal em cada lugar, né, para evitar que as pessoas cometam algum tipo de abuso, né? Talvez esse momento que a gente está vivendo na sociedade, ele também faça as pessoas pensarem mais a sua responsabilidade individual, né? Quer dizer, o comportamento do indivíduo, né? E pegando o gancho do secretário, muito bem colocado, a gente começa a visualizar a questão da educação. Então, é um trabalho que é bem feito aqui na cidade de Canela, que é aquela semana do meio ambiente, de trabalhar justamente, que já é feito aqui em Canela, mas eu também concordo com o secretário Jackson, que é justamente uma questão muito individual, sabe, Chico? Saudar aí o Sérgio, né, que é um grande amigo nosso aqui do Corpo de Bombeiros aqui, né? Sérgio, forte abraço para ti, meu querido. Gente, tem uma questão bastante interessante que é a seguinte, nós estamos falando de seca, né? E agora, há pouco tempo atrás, antes de entrar no ar, eu estava falando com o Lutero, que é o responsável pela unidade especial das hortênsias da Corsã. E eu estava questionando ele, escuta, corre o risco de faltar água? Não, por enquanto não. Tu chegaste a estar no Poço da Faca também, Jackson, ou só deu uma passada ali pelo Sistema Salto? Passei lá, tá relativamente tranquilo ainda, porque o Salto tem um volume de água relativamente bom ainda. Onde a gente sentiu assim que a coisa tá um pouco pior é no Blangue, e lá em cima na divisa parou de correr pelo vertedouro, né? Não corre mais pelo vertedouro,
comparando o que a gente tinha visto em janeiro e agora, né? Mas, vamos dizer assim, a capacidade de reservação do Blang se comprometeu bastante, né? Até em função, me parece, que da estrutura do extravasor, que é um nível muito mais baixo. Mas no Salto a coisa está um pouco mais tranquila e o Poço da Faca está bem. Agora, claro, né, a expectativa é de que nos próximos dias, né, ou até mesmo no próximo mês, essa questão se modifique, né, esse cenário se altere um pouco. A gente está vendo comportamentos muito, muito sérios, né? Eu estava falando com alguns colegas aí, esse final de semana foram recolher peixe lá na Ernestina, na barragem da Ernestina, foram tirar, né, tem umas fotos interessantes aqui de resgate, né, de peixes impressionantes, enormes, né, em poças que não eram comuns. Eu recebi as imagens agora de tarde, obtidas com um drone lá pelo Batalhão Ambiental da região, são chocantes. Depois eu disponibilizo elas para ti. Não sei se eu posso usar o share aqui para mostrar, eu tenho algumas aqui no WhatsApp que recebi. Se tu quiseres me mandar no WhatsApp aqui, eu consigo tentar mostrar para o pessoal ainda aqui durante a transmissão, sim. Essa questão da estiagem, né, e vejo aí pipocando, e não só num lugar do Rio Grande do Sul, né, essa situação, ela está espalhada. O Rio Uruguai aí tem trechos que tu atravessa ele a pé, lado a lado, aí não tem água. O Pelotas aqui em cima em Machadinho, né, que chamou muita atenção da imprensa estadual, né? Então, o que a gente está vendo? Assim, a gente está vendo um esforço aqui no Vale dos Sinos, onde eu tenho um conhecimento maior, né, fazendo represamento de arroios para segurar a água do jeito que dá, porque a situação tende a ficar pior se não houver uma chuva mais expressiva aí. Mais intensa, né? E em termos de... até porque, assim, ó, Divisa, Blang, Salto pertencem territorialmente a São Francisco de Paula, né? Eu acho que o Poço da Faca, não sei se eu estou enganado, mas eu acho que o Poço da Faca também fica dentro do território de São Francisco de Paula. Mas é o ponto de captação da água de Canela e de Gramado, né? E tem toda uma questão também, né, eu sei que o objetivo da tua vistoria, essas fotos que a gente mostrou antes ali, Jackson, foi mais a questão ainda daquele controle do agrotóxico, né, que vocês vêm fazendo, né? Mas tu conseguiu dar uma observada na questão ali do ecossistema dessas barragens ou não? Nós fizemos 2 incursões importantes naquela região, né, para compreender um pouco dessa mudança na questão do uso e ocupação do solo, né, que é um objeto de investigação do Ministério Público Regional, através da Promotoria Regional, e a ideia era compreender de que forma a questão da mudança no uso e ocupação do solo dessa região pode interferir na qualidade das águas consumidas por Canela e Gramado, principalmente. E o que se viu é que essa mudança no uso do solo trouxe consigo culturas agrícolas e que exigem uma aplicação permanente de certos tipos de agrotóxicos. No levantamento inicial que nós fizemos, nós identificamos 450 princípios ativos de veneno sendo usados aqui nessa região, o que é um número bastante importante pela diversidade, né, desses produtos. E isso que foi declarado oficialmente, fora ainda o que a gente tem dúvidas, né, de como chegam aqui. De uma maneira geral, quando esses produtos são aplicados de forma inadequada, o destino é certamente o recurso hídrico. Vai para o arroio, vai para a barragem, da barragem vem para a captação e volta para a nossa torneira. Então, essa é uma condição que preocupa, né? De que forma essa mudança cultural e econômica da região vem impactar esse recurso tão fundamental, que é a água para consumo humano. Já é uma preocupação permanente, né? Os problemas de qualidade, e que se aguçam com a introdução de toda essa diversidade, né, de produtos químicos que está aí, né, sendo aplicada na cultura do milho, que cresceu muito, da batata, né, e agora entrou a soja também aqui na região, né, que é um número...
um pouco mais preocupante. E nessa questão do ecossistema, já que tu teve nesses locais, tu viu aí alguma alteração? Como é que tu tem visto ali? Principalmente os peixes. Tem muito peixe, eu conheço essas barragens, tem muito peixe. O Blangue, principalmente, é a maior delas, né? O Blangue tem 5 vezes mais o volume em condições normais, né, de nível, 5 vezes mais o volume de água que o Salto, para ter uma ideia do tamanho que é a barragem dos Blangues, né? Nós fizemos um trabalho em janeiro e chamou muito a atenção, até a gente comentou isso contigo, né? O cheiro de gás sulfídrico que saía do vertedouro principal do Blangue, né? Muito possivelmente, agora a gente consegue ver isso, patrocinado por esse excesso de matéria orgânica dentro do sistema, que é essa vegetação que acabou permanecendo quando fizeram o alagamento, né, da barragem. É impressionante ali no Santa Cruz a quantidade de mata de galeria que ficou dentro da barragem, né? E são árvores frondosas, né? Inclusive a ideia seria agora nos próximos dias até te convidar para fazer isso, para a gente dar uma circulada no volume baixo, né? Para fazer coleta de sedimento, tentar avaliar que tipo de biodiversidade tem ali, porque essa concentração desse mau cheiro na água, principalmente por causa do enxofre, né, que forma esse gás sulfídrico, ele restringe muito a tipologia de peixe que se adapta nesse lugar. Se percebe assim a grande dificuldade de encontrar muita diversidade de peixe em ambientes onde tu tem um pH mais baixo, ou tu tem um acúmulo de material muito grande, e que gera acidez do ambiente. Agora é a hora da gente olhar isso, porque o nível está bastante baixo, né? Até na época nós já tínhamos combinado isso com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente de São Francisco, né? Para fazer isso de forma integrada, junto com o Batalhão Ambiental, até porque nós somos influenciados não só na captação, né? Mas na dinâmica toda dessa região tão diferente, né? Formada por esse conjunto de 3 grandes barragens aqui nos campos de cima da serra. Que não fica resumida só a essas, né? Porque tem lá a transposição da barragem do Salto para a barragem do Canastra, que vai abastecer o Paranhana, né? O Paranhana, sem a transposição, ele praticamente desaparece. Então... Nós fomos ali na usina hidrelétrica de Bugres, que capta, né, essa parcela que drena do Salto para o Paranhana, né? Também é bastante importante isso, porque se os volumes continuarem reduzindo nesse ritmo, sem que haja uma reposição por causa da chuva, certamente esse vai ser um fator que vai impactar, né, a necessidade, inclusive, de segurar mais essa água por cima, né? Será que impactaria a geração de energia elétrica também? Até vou mandar depois tentar ver com a CE esse dado aí, né? Porque pode, né? Pode. Eu sei que eles conseguem fazer ali o controle, né, daquela situação, mas é bastante preocupante, porque é um volume expressivo, né, que drena para o lado da bacia dos Sinos, né? Então é uma condição ali naquela região que não impacta só o Caí, né, vai impactar os Sinos também, como essa divisão, né, de bacias hidrográficas que a gente tem aqui. E o que se viu, na verdade, assim, é a proximidade, né, de zonas de lavoura junto aos principais cursos d'água que vão desaguar nos grandes reservatórios, né? O pessoal chama de caixa d'água, né? Nas grandes barragens que temos aqui e que acabam acumulando, né, esse material sedimentar e que pode transportar o agrotóxico para dentro desses espaços, né? Então, a ideia é compreender um pouco mais, né? Na amostra branco que nós fizemos, aquela fora do período de aplicação principal dos agrotóxicos, os resultados estavam bastante satisfatórios, quer dizer, o volume de água que nós tínhamos foi suficiente para diluir isso e neutralizar uma eventual aplicação num número maior, mas o grosso começou no final do ano para cá, né, e isso é o que se pretende investigar. E se tu diminui o volume da água, automaticamente tu aumenta a presença das substâncias, né? E deixa eu te perguntar, o contrário até acontece também, né? Vamos supor aqui na nossa estação de tratamento de esgoto, quando tu tem um grande volume de água, esse esgoto que tu solta na natureza, ele acaba se diluindo. Com a seca, tu acaba poluindo mais, né? Nós fizemos agora uma coleta, uma semana atrás, exatamente para poder avaliar como é que o município se comportou
com essa redução populacional, né, com o afastamento do turista e, vamos dizer assim, a manutenção apenas da sua população, né, entre aspas, original, né, com essa flutuação de população menor. E os números agora vão chegar para a gente poder compreender qual foi o impacto, né, dessa mudança no contingente populacional que transita pelo município. Agora, esses números são importantes para a gente. E nós fizemos isso nos principais arroios que compõem aqui a malha hídrica local, né? Até para entender de que forma essas estações vêm funcionando ou não. Legal, bem interessante esse dado, hein? Tu vai conseguir lá na frente ver o que realmente o fluxo turismo também... A gente já tinha uma fotografia de quando o troço estava pegando forte aqui, né, que foi aquele período de outubro, outubro, novembro, com todo o movimento do Natal aqui, o sonho de Natal, toda essa busca, né, da região pelo turista, praticamente do Brasil e do mundo todo. E depois aquele esvaziamento que houve, com a interrupção em função da pandemia. Então a gente vai ter uma fotografia interessante para medir. Bem interessante mesmo. Eu quero chamar o Roger novamente para a conversa, porque a gente começou aí com essa questão do meio ambiente, incêndios e seca e tal, mas a Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, eles também têm um outro ponto em comum, que é a questão da segurança. A Secretaria de Meio Ambiente é responsável pela fiscalização aqui do município, né, Jackson? E os bombeiros também, de certa forma, auxiliam nessa questão toda de vistoria das instalações e tal. Como vocês têm visto essa questão aí? As empresas estão preparadas para voltar a atuar com seus EPIs? Eu gostaria de um depoimento de vocês nesse sentido. Roger, por favor. Eu acho que a gente volta lá no início da conversa com relação à questão individual das pessoas, né? O cuidado individual das pessoas, a pessoa se proteger, se autoproteger. O nosso município, se eu não me engano, não tem, no decreto não diz que cada pessoa tem que usar o seu EPI, mas é uma questão cultural, uma questão interna de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, eu procuro sair sempre com a máscara próximo. Eu tenho um pequeno vidrinho que eu uso também, que é um álcool que eu sempre levo no bolso, onde eu vou, minha esposa, eu estamos sempre utilizando o próprio álcool, né? É uma questão de mudança de hábito, sabe, Chico, muito, muito forte, né? E com relação às empresas, né, na minha visão, não a visão institucional, é que as empresas podem voltar a trabalhar de acordo com o decreto municipal ou decreto estadual, né? Com os mínimos de proteção, né? Com os fatores de proteção ali, que é a máscara, né? Álcool gel para atendimento, né? A rotina de fluxo. Muitos têm me perguntado com relação à capacidade populacional desses lugares, né? Alguns mercados, outros, enfim, o pessoal tem me perguntado como é que funciona. Existe toda uma resolução técnica ao qual o engenheiro ou o arquiteto ele é responsável pela capacidade de população de cada espaço, né? E eles observam, dentro da característica construtiva de cada edificação, de cada empresa, ele possui um número mínimo de pessoas que possam estar dentro dessa edificação. Baseado nessas informações, de acordo com o decreto municipal, que é 30%, né? A pessoa tem que fazer esse cálculo aí e de manter essa atividade, né? Com relação à fiscalização que tu me perguntou, nós do Corpo de Bombeiros, a gente não está fazendo fiscalização em cima dessas demandas, né? A gente procura orientar com relação às questões de saídas de emergência, que nos preocupa, né? Então, a gente procura manter um diálogo bem afinado com todos os representantes dos proprietários, né? Que as pessoas têm nos ligado bastante para conversar sobre isso, e a gente procura sempre manter aí uma afinidade junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, nessas questões aí de trabalho aqui na cidade de Canela. Legal. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Peterson Seco, que estava nos assistindo, o Rafa da Polícia Civil também, a Fernanda Vacari, que estava conosco aqui, né? Mais a Karina Reis, a Angelina Maria, que as pessoas vão passando, vão entrando e vão saindo ao longo da nossa transmissão, aqui nós vamos registrando elas, tá? Jackson, como é que tu tem visto essa questão aí, já que tu está atuando nessa parte de fiscalização? Existe muito da conscientização também, né, do próprio proprietário do estabelecimento comercial,
né, esse cara, né, também tentar manter esse controle, né? O que a gente viu aqui agora nesses últimos 60 dias, né? Primeiro, o município conseguiu organizar aqui uma força de segurança muito importante, envolvendo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Civil, que faz um trabalho extraordinário, Brigada Militar, que desempenha um papel estratégico, né, num município como Canela. Então, o que se viu assim é de que, de uma maneira geral, essa pandemia está ensinando muitas coisas para a gente, né? Essa necessidade da mudança de comportamento para com o outro, né? Isso ainda é um processo educativo. Nós temos professores aqui que fazem trabalhos extraordinários nas suas salas de aula, que orientam, né, o cidadão e que, através das suas atividades docentes em sala de aula, transportam para casa a informação que ajuda o pai e a mãe a melhorar, né, a sua condição de vida em sociedade. Mas ele é um processo lento, né, ele é um processo de consciência. E o que a gente viu assim ao longo desses 60 dias, né, de fiscalização das atividades? Nosso diretor aqui, o Macedo, né, faz um trabalho muito importante, né, de conscientização da sociedade, né, porque o fiscal é um cara que é muito mal visto, né, talvez o cidadão mais xingado no município seja o fiscal, né, porque é aquele cara dele, né, que vai lá, chega no estabelecimento, não pode fazer isso aqui, mas como não, fiz assim a vida toda, por que tu vem aqui me dizer que eu não posso? Então, o fiscal, ele tem esse papel estratégico, né, de fazer também a introdução de uma mudança de comportamento na vida em sociedade. Então, assim, no período, logo no início, né, da restrição imposta pela pandemia, a gente via o cara resistindo, né? Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu preciso, eu tenho compromissos, né? Então, acharam um monte de maneira de explicação para continuar trabalhando. Aí tu tinha que chegar lá e dizer, cidadão, é agora, tem que fazer, não adianta, né? Cada um vai ter que dar um pouco de si, porque o risco está muito grande, então vamos lá, né? Fecha aí, né? Muda o comportamento. Então, nesse início foi muito tumultuado, e a sociedade é denunciadora, né? O vizinho está fazendo, ela vai lá e denuncia. A fábrica estava abrindo o portão para receber um caminhão, já tinha chegado a notícia aqui para denunciar o cara. Então, durante esse período inicial, a ação integrada que nós fizemos com a Força de Segurança Pública foi muito importante, né? De orientar a comunidade para que essa condição pudesse ser assimilada com a menor necessidade do uso da força pública, né? Porque você tinha que ir lá no estabelecimento e dizer para ele, fecha aí, porque, né, há um risco para toda a sociedade. E essa capacidade de entender isso, ela é difícil, né? Por mais esquisito que pode ser isso que eu estou dizendo para vocês, mas o cidadão, ele resiste muito quando chega nele, né? Quando é no outro, pode. Agora, quando é comigo, como assim, né? Mas eu posso, por que eu não posso? Então, essa mudança, né, de comportamento, ela foi fazendo com que os setores, né, modificassem os seus hábitos. Agora, o cidadão é o cara, né? Esse é o que nos importa. Ele é que tem que ficar distante do outro, ele é que tem que usar a sua máscara, ele é que tem que passar o álcool gel, ele é que tem que mudar a sua maneira de agir. E isso é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil fazer isso, porque mas eu estou a vida inteira fazendo isso, eu vou mudar, mas como assim? Então, foi muito complicado nesse início, a gente teve que, às vezes, usar, né, não fechar, nós vamos te multar. A força da fiscalização, né? Teria que aplicar a força da fiscalização. Daí liga para não sei quem, para o vereador, para o João, para o Pedro, para a Maria. Mas vieram aqui me oprimir. Não, era um pouco, nós estamos numa pandemia. Ninguém viveu isso antes, né? Mas, eu já vivi isso aí, só em 1918, quando deu a gripe espanhola aqui, mas eu acho que daquele tempo não sobrou quase ninguém para contar essa história, né? Então, essa mudança de comportamento, foi radical. Deixa eu aproveitar aí que está o Roger e tu juntos aí. Como é que está a Defesa Civil aqui em Canela? Ela é da tua secretaria ou é do governo? Está perguntando para mim ou para o Roger? Não, para ti, para Jackson. Não, é governo, né? Fica com o governo. Fica com o governo. Mas a gente fez um trabalho bacana aqui com a Defesa Civil, que se conseguiu
articular, e eu acho que essa capacidade que a gente tem aqui de integrar a Polícia Civil com brigada, com bombeiro, com fiscalização do município, isso é muito bacana, né? Porque o efeito prático disso é muito direto. Quando a gente saía em comboio aqui para fiscalizar os bairros, ou mesmo a área central do município, isso foi entendido como uma mensagem. Ó, gente, a gente está trabalhando de forma integrada para otimizar o nosso esforço. Então, vamos lá, colabora, entra junto. Daí chegava domingo de manhã no mercado, lá tinha 80 pessoas dentro da loja. Pô, mas por quê? Ô, gerente, vamos lá, arruma aí, ó, deixa entrar menos. É difícil, né? É um processo difícil de se fazer. É uma Mas reeducação. a gente fazer um trabalho integrado muito legal. Eu acho que o período foi difícil, né? O nosso prefeito teve muita dificuldade de tomar decisões que implicassem na mudança econômica do município. Isso é muito duro, né? Está todo mundo preocupado com isso. Como é que nós vamos trazer o cara de volta? Como é que nós vamos manter a atividade econômica funcionando? Mas eu acho que a mensagem sempre foi muito clara, né? A vida tem que vir primeiro. Para a gente poder ter o negócio, eu tenho que estar vivo. Para mim poder funcionar, eu tenho que ter saúde. Se eu saturar o sistema de saúde, eu vou ter problemas para administrar o resto. Então, a gente está ultrapassando uma linha, né, que agora vai chegar no seu ápice. Mais uma vez, é importante a sociedade estar alerta, a sociedade estar participando, fazer o uso da sua máscara. Eu não estou com a minha aqui, porque eu estou sozinho dentro da minha sala, trancado, olhando para vocês. Hoje de manhã, nós saímos para ir lá iniciar as obras lá no Edgar Hack, tão necessárias para aquela comunidade. É uma obra tão importante que foi construída de forma integrada. Está todo mundo com máscara lá fora, com o álcoolzinho que o Roger leva no bolso, eu levo também, né? Porque a gente precisa ter essa... mas não é necessário. É necessário, é um momento difícil, né, para a sociedade. Né? E é isso que me parece, assim, que começou a ser assimilado, né? Nós conseguimos achatar essa curva de uma forma muito, muito importante. E talvez, né, um fator que tenha contribuído com isso foi o clima. Essa seca aí, essa falta de umidade, eu tenho certeza que ela pode ter interferido muito no resultado positivo dessa condição da gente ter achatado a curva de contágio no Rio Grande do Sul. Talvez se a gente já tivesse entrado num frio, com muita umidade, a gente ia ter H1N1 junto com o corona, isso ia virar um problema muito mais sério. E nós não estamos correndo um risco de empurrar isso para o inverno, porque assim, ó, eu acabo de... Eu, inclusive, antes de entrar no ar com vocês aqui, eu estava vendo aí a coletiva do nosso excelentíssimo governador Eduardo Leite. Ele estava lá em Santa Maria inaugurando um hospital, né? E todo mundo perguntando das aulas, por exemplo, que as aulas é uma questão preponderante. Todo mundo quer saber se as aulas voltam ou não voltam. E ele não falou sobre o assunto, mas com quem a gente conversa no famoso off jornalístico, diz que as aulas talvez em junho. Então a gente também corre esse risco ou não de estar empurrando isso mais para o fio forte do inverno. Eu trabalho com epidemiologia porque eu dou aula com isso, eu dou aula sobre isso, né? Veja assim... Vou começar a chamar mais seguidamente o Jackson. Todo mundo vai ter que pegar esse negócio, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai pegar. Alguns até já tiveram, nem sabem. Né? Exatamente. E essa nossa condição imunológica, né? Agora, veja só, talvez esse esforço, que agora a gente começa a entender que ele foi efetivo, demonstre que o achatamento ele vai espichar, né? O tempo necessário para a sociedade adquirir uma imunidade, né, com questão do coronavírus. Talvez a grande preocupação era não saturar, né, a estrutura, como a gente está vendo lá em Manaus, como a gente está vendo em São Paulo, como a gente está vendo no Nordeste, em algumas localidades, a dificuldade da rede pública em se estruturar para dar uma resposta para a sociedade quando a coisa vai para níveis, né, de contágio mais expressivos. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, né, eu me lembro de muitos invernos anteriores, que essa época do ano, a estrutura de saúde já estava saturada de gente com pneumonia, com gripe, e não era, né, a do SARS, né, era H1N1, era uma outra. Então, a novidade, que eu acho que ela é preciso de ser compreendida pela sociedade, é que esse vírus ele é muito agressivo. Ele é diferente, porque ele faz um estrago diferente. Né? A gente está vendo gente jovem
que não tinha problema nenhum de saúde, morre disso. Né? A faixa média que atinge acima dos 60 anos, e eu quero destacar aqui, Francisco, uma coisa importante, eu estou muito satisfeito com a nossa terceira idade, porque eles assimilaram essa condição do comportamento. Quem teve um pouco mais de dificuldade de entender isso foi aquele cara dos 35 aos 50 anos, né, que parece que resistiu um pouco mais. Mas as pessoas de idade, talvez por estarem vendo, né, a situação da Itália, da Espanha, né, que é dramático, agora os Estados Unidos com essa coisa estapafúrdia, né, é uma coisa maluca o que está acontecendo lá na semana, parece que foram 2.900 mortes num dia, né? Veja o tamanho disso, né? E eu vi a pessoa de idade saindo mais cedo de casa para fazer a sua caminhada com a sua máscara, né? Tomando todo o cuidado, e eu acho que os teus ouvintes aqui também têm essa preocupação, né? Não vamos negligenciar aquilo que nós estamos vendo como gravidade nos outros países, né? Nós não precisamos viver essa tragédia, e acho que o Rio Grande do Sul agiu de forma antecipada, conseguiu fazer esse trabalho preventivo, para quando a onda bater, ela bater com menos força, mas ela vai bater, ela vai chegar. As pessoas vão ter que desenvolver a imunidade para esse vírus, e essa imunidade ela só vai vir pelo contato, né? Até que se tenha efetivamente uma vacina para isso, né? E a expectativa é que ela surja na maior brevidade possível diante dos avanços científicos que vão sendo obtidos. Veja que a gente não sabe ainda nem se o vírus sai na água, sai no esgoto, quanto tempo de fato ele fica numa superfície, né? Se ele atravessa materiais ou não, pelo seu tamanho, pela tudo muito novo, né? Muito novo, né? Então, me parece assim que a sociedade gaúcha e aqui da nossa região, né? Veja, nós temos 100 e poucos municípios dos 497, né? Então nós temos um número relativamente pequeno, mas onde a população do estado é representativa, é acima dos 60%, 70% da população. Os municípios menores conseguiram se organizar, fechar as suas fronteiras, né? Porque são de pequeno contingente populacional. Os maiores têm mais problemas, né? Os 38, 40 municípios onde a população é maior. É mais difícil lidar com isso. Mas eu acho que a gente conseguiu um resultado prático. Agora, claro, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pegar essa coisa ou se vacinar contra ela, porque a tendência do comportamento imunológico é desenvolver a imunidade pelo contato. Sim. Assim, pegando o gancho do secretário, eu acho que as pessoas estão com medo, sabe? As pessoas acabaram tendo medo do contágio, né? E por isso que as pessoas estão se protegendo. Algumas nem tanto, outras sim. Eu vi o secretário falar um dado importante ali das pessoas de 18 a 33 a 55 anos, as pessoas não estão se cuidando, enfim, e os mais veteranos, né, os mais idosos estão se cuidando. Então, para algumas pessoas, parece que as informações que estão sendo colocadas aí não são bem-vindas, né? Mas, com o trabalho integrado que se faz, com instituições sérias, que nem é o caso do Corpo de Bombeiros, a própria nossa prefeitura aqui, que tem uma certa credibilidade bem importante, as pessoas acabam se envolvendo e é meio por osmose, assim, né? Se um faz, se ele está se protegendo, então eu vou me proteger também. Então, as pessoas acabam se protegendo de uma forma bem importante. Eu acho que tem que fazer... E, juntando esses dados, né, além da pandemia, a gente tem a questão da estiagem, que a gente estava conversando anteriormente ali, né? Então, a gente tem 50% dos municípios aí já decretaram a situação de emergência por causa da estiagem. Como é que as pessoas fazem para se limpar? Como é que as pessoas fazem se não tem água nas casas? A nossa região aqui, ela é bem boa nessa situação. Eu tive conversando com o pessoal da Corsã, porque isso também nos faz uma preocupação aqui com relação ao nosso combate a incêndio. Como é que a gente vai fazer para ter água nos caminhões, para abastecer os caminhões? Então, tudo isso também nos faz uma reflexão de racionamento de água aqui também dentro do quartel, para a gente poder se autoproteger, né? Então,
tudo é bem controlado, tudo é organizado. Eu acredito que outros órgãos não seja diferente, né? A gente está procurando sempre se manter organizado e em sintonia. Em sintonia, a gente tem uma grande sintonia com a Prefeitura de Canela, né? Que a gente consegue ter com eles assim, um diálogo super agradável com relação a todas as nossas demandas do Corpo de Bombeiros. Nós, em nenhum momento, deixamos de trabalhar. Tá? Nosso quartel aqui ele trabalha 24 horas por dia e as nossas atividades, para não deixar o setor econômico vulnerável, a gente conseguiu trabalhar internamente, disponibilizando o WhatsApp, disponibilizando o e-mail, justamente para não deixar o setor de alvará sem funcionamento. Recebi um elogio por parte até do órgão da prefeitura, que internamente a secretaria estava agilizando os processos dentro da secretaria. Quer dizer, a máquina pública não pode parar de funcionar em prol da sociedade que está lá do outro lado, né? E isso a gente conseguiu permanecer. Todos. Eu vejo muita demanda da Polícia Civil trabalhando, Polícia Militar. Enfim, eu acho que houve um sincronismo de informações e um sincronismo dentro das instituições para que o serviço essencial continuasse trabalhando da melhor forma possível, né? E assim a gente permaneceu. Beleza. Gente, nós parece que não, mas a gente já está há 51 minutos aqui no ar, conversando. Né? E eu quero registrar aqui que nós estamos no ar, o Portal da Folha, sempre com o apoio da Serra Hilária Imóveis, da graduação à distância EAD do Senac, Madeireira Parisotto, lojas Parada 50, Marlene Gottschalk Despachante, Farmácia Líder, Italine Móveis Personalizados, Inovicel, assistência técnica de celulares e smartphones, Espaço Essence, Corpo e Mente Unidos, Elo Materiais Elétricos, Diagnóstica Laboratórios de Análises Clínicas, Coopec, Conserra Contabilidade, Cia do Alarme, Britacom Material de Construções, Bicho Gaúcho, Aloha Sorvetes Artesanais, Águia Consultoria em Informática e Bio Laboratório de Análises Clínicas. Para a gente encerrar, Jackson, aí, muito obrigado pela tua participação, tuas considerações finais. Eu queria agradecer, Francisco, a oportunidade de dizer que nesse período, né, eu quero fazer um cumprimento aqui ao secretário Vilmar, ao secretário Luiz, aqui do setor de obras, o Vilmar da Saúde. Tenho visto neles, né, um empenho, né, muito grande no sentido de, primeiro, ser honesto com a sociedade e deixar ela participativa, né, e aí a importância dos boletins diários, né, que a prefeitura produz, dando transparência, né, para os seus atos, né, e mostrando como a sociedade pode efetivamente contribuir com isso. Construir essa estrutura, né, para lidar com uma coisa que é muito cara para a sociedade, que é a sua saúde, exige uma dedicação quase em tempo integral, né, assim como os bombeiros, né. O Roger representa aqui uma corporação que trabalha dioturnamente, né, e assim tem sido o trabalho feito pela saúde, assim tem sido feito o trabalho pela Secretaria de Obras. Nós procuramos abastecer o município com um serviço emergencial, né, de caminhão-pipa, para não deixar as comunidades onde esse recurso pode se tornar escasso, como é o que está acontecendo, né? Tem poços secando, tem fontes secando, exatamente pela condição climática e de prolongamento dessa estiagem, né? Então, a trincheira do poder público, ela é uma trincheira importante porque ela possibilita mudar a vida do cidadão, atendê-lo naquele momento que ele precisa ser atendido, e eu tenho visto a dedicação do nosso prefeito e da sua equipe de forma integral, né, não medindo esforços para atender as demandas da comunidade. Nem sempre a gente consegue ser efetivo, né, em tudo que chega, porque é uma complexidade de demandas que se tem. Mas essa é uma ação permanente, né, onde as pessoas se dedicam a fazer o seu melhor pela comunidade. Da mesma forma que nós percebemos quão importante é o trabalho da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né, da Brigada Militar, dessas instituições que exercem, nesses momentos de crise, um papel estratégico de grande relevância, porque também transmitem para a sociedade a segurança que ela precisa nesse momento, né? Então, a gente precisa tranquilizar as pessoas para que atravessem esse momento, né, nessa dificuldade,
mas atravessem com consciência, né, com uma participação, com a mudança do seu comportamento, das suas atitudes, garantindo que a sua ação individual vai melhorar a condição do próximo. Se todos fizerem dessa forma, nós vamos sair bem. E espero que a gente saia melhor do que entrou, né? Nós estamos construindo um comportamento para algo que poucos de nós têm experiência em lidar de forma cotidiana, seja na iniciativa privada, seja dentro do setor público. Mas estamos vendo, né, uma comunidade como a de Canela avançar, né? Mesmo diante das adversidades, nós estamos avançando. E é isso importante que a gente permaneça, né, nesse caminho. Por isso, agradecer a oportunidade de poder estar aí no teu programa, cumprimentar o Roger e toda a corporação pelo excelente trabalho que executam nessa área tão fundamental aí de segurança pública. Legal, muito obrigado, Jackson. Roger, fica à vontade, hein? Bom, eu agradeço também a oportunidade, né, através da Tenente Marisa, que hoje ela não se pôde estar presente aí, mas ela me subsidiou aí dessas informações que eu estou passando para vocês, e eu sempre tenho um lema, carrego comigo o lema, né, do sargento de disciplina da minha época: faça um bombeiro feliz, não o deixe trabalhar. Essa frase é muito cabível para nós, porque quanto menos a gente trabalhar, menos as pessoas estão passando dificuldades, né? Então eu quero te trazer um dado importante, Chico, aqui de 2019, né? O nosso corpo de bombeiros aqui, ele atendeu uma média de 78,5 ocorrências por mês. Ou seja, em 2019, o Corpo de Bombeiros de Canela foi o segundo maior da região da Serra em atendimento a ocorrências. Então nós tivemos muitas ocorrências, e o que nos chamou um dado interessante foi o... E a região da Serra, Roger, é bom registrar que tem Caxias, Bento, né? Toda essa região, né? Exatamente, né? Caxias, Bento, Veranópolis, Flores da Cunha, enfim, diversas cidades que fazem composição da área do batalhão, e a gente teve uma surpresa, que a gente teve muitas ocorrências que nós atendemos aí durante o ano de 2019. Todas as ocorrências foram atendidas, né? Então, e nos chamou um dado interessante: 15 trotes. A gente teve 15 trotes que a gente caiu no ano de 2019, né? Sempre é importante falar sobre os trotes, porque, infelizmente, mas eu faço uma exclamação que não é trote de crianças, e sim de adultos. Esses 15 trotes que eu tenho contabilizado é de adultos. Então, são pessoas que ligam para o Corpo de Bombeiros, simulam um acidente de trânsito ou um incêndio propriamente dito, e, claro, né, de acordo com a descrição da ocorrência, a gente sempre desloca e são computadas elas nessas demandas aí de trote. Tá? Mas deixar aí um abraço, então, para todos, né? O Corpo de Bombeiros está sempre disponível para atender. Tomara que a gente nunca atenda, a gente fique parado aqui no quartel, né? Mas o nosso trabalho é esse, né? Salvar e proteger. Tá? Então, um forte abraço para todos aí. A gente segue à disposição aqui de todos. Saudar aí a Prefeitura, na pessoa do secretário Jackson, excelente secretário, sempre também se colocando à disposição para nós aqui, né? E toda a estrutura da Prefeitura, que sempre nos auxilia em todas as nossas demandas aí, de acordo com as nossas características. Chico, só queria te pedir um minuto a mais aí para tu finalizar. Também preciso deixar aqui um registro muito importante: o excelente trabalho do pessoal no setor de comunicação da Prefeitura, né? Com Porque certeza. nesse período Bom registro. é fundamental a gente destacar que a comunicação ela é estratégica para poder atingir o cidadão e dar essa tranquilidade que todos precisam. Então, aí, em nome da Rita, saudar toda a equipe da comunicação da Prefeitura, que faz um trabalho extraordinário, contigo junto, né, com a imprensa, que procura levar de forma instantânea essa comunicação para a comunidade. E agradecer demais o trabalho de vocês e da comunicação da Prefeitura. Muito obrigado, então, ao Roger, ao nosso secretário Jackson, né? Lembrando aos senhores que amanhã nós estaremos aqui também às 16h30 neste mesmo bate-horário, bate-canal, e o tema amanhã é bem interessante, gente, é Aeroporto Regional das Hortênsias. E por que se falar de aeroporto nesse momento que está tudo fechado? Existe aí um vislumbre dos empresários da região que o nosso aeroporto, né, que também vai passar pela mão do Jackson no planejamento lá, tudo isso aí, que o nosso aeroporto que pode ser viabilizado
com recursos privados seja talvez aí o grande pulo do gato para a região das Hortênsias, né? Já que os outros empreendimentos que contariam com recursos públicos agora estão certamente prejudicados por esse investimento no Covid-19. Jackson, muito obrigado. Roger, muito obrigado. A nossa audiência, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã.